dia. Hoje traremos mais um tema, né, da escola psicanalítica. Estamos de quarentena, mas vamos aproveitar, né, para estudarmos. A gente sabe que as aulas elas são uma base, né, mínima até, porque o conhecimento ele é muito amplo, para a gente poder caminhar, conhecer um pouco sobre a psicanálise. Nós temos conhecimento de grandes nomes, de grandes teóricos que trouxeram muitas contribuições para a humanidade. Platão, Aristóteles, Darwin, Freud foi uma dessas pessoas que contribuiu de forma muito importante, muito decisiva, principalmente no caso dele, para a questão da nossa psique, da nossa mente, dos nossos sentimentos, do entendimento de por que nos comportamos desta ou daquela maneira. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Freud e sobre algumas escolas psicanalíticas. Vamos falar primeiro um pouco sobre a vida pessoal de Freud. Sabemos que, eu costumo dizer, né, que nós que trabalhamos com a área de comportamento, de mente, ou nós já vimos muito sofrimento ou já vivenciamos muito sofrimento. E isso nos trouxe para buscas de entendimento do homem, né, do agir do homem. E vocês vão perceber que muitos psicanalistas, Jung, Otto, Ana Freud, eles tinham essa questão muito viva, muito presente na vida deles, que era a questão emocional, questão de traumas, né? E Freud não foi diferente, né? Quando Freud nasceu, o seu pai tinha idade para ser seu avô e seu irmão tinha idade para ser seu pai. Então você imagina uma criança num ambiente que o pai com certeza já não tinha mais o mesmo vigor, né? Que uma pessoa mais jovem, né, para interagir com essa criança, para brincar com essa criança, né? Depois, quando Freud tinha 2 anos de idade, ele perdeu seu irmão, que tinha 6 meses, ou seja, na família viveu-se um luto. Se o luto é difícil para o adulto, né, para a criança também, porque ela não sabe bem o que está acontecendo, né? Simplesmente aquele ser desapareceu. E eu imagino como foi doloroso, porque uma mãe, né, a mãe dele perdeu um filho, como isso trouxe sofrimento para toda a família e ele também, né? Tinha uma outra condição com relação a Freud, que ele era o preterido, ele falava 6 línguas, recitava Shakespeare e aprendeu piano sozinho. Então a gente sabe que às vezes, quando alguém é preterido no lar, isso geralmente acontece, cria-se um certo ciúme entre as outras pessoas, né? E ele com certeza deve ter vivido isso. Eu vim praticamente por último, né? Que a minha irmã morreu e eles têm uma preferência por mim. Isso gera muitos embates, né? Ele era uma pessoa inexperiente com mulheres. Ele ficou noivo por 4 anos, que foi a mulher com quem ele casou depois, e ele só viu essa noiva durante 4 anos 4 vezes. Né? Ele queria muito ficar famoso, descobrir alguma coisa muito importante para poder se casar, para poder ter condições financeiras para se casar. Ele perde depois uma filha, perdeu uma filha com 26 anos, e que essa filha deixa 2 sobrinhos para Freud. Teve uma filha também que morreu de desnutrição, né? Ou seja, perdas, sofrimentos, né? Ele teve os seus livros queimados. Vocês imaginem, né? Os nazistas entraram na casa dele, destruíram as escritas de Freud.
vamos imaginar, né? A gente faz um trabalho, tá lá no pendrive, perdeu, corrompeu, a gente, se não salvou, a gente fica angustiado, né? Tem que refazer isso tudo, né? Ou se você tem um trabalho, você perde, imagine ele que teve os livros queimados, né? Que não foram um nem dois, né? Muitas de suas escritas se perderam. Um tempo considerável de trabalho foi perdido. Uma outra questão, na época que Freud se formou como neurologista, o tratamento hipnótico ele era diário, né? Era para ricos. Para a medicina, o tratamento da psique era propor descansos e viagem ao paciente. E Freud quis mudar essa condição da época, porque até Freud, né, os neurologistas, os médicos, se preocupavam em tratar a psique com a medicação ou com viagens. Isso é estresse, você vai, viagem, então a gente te coloca numa clínica, que naquela época tinha clínicas psiquiátricas, né? Essa era a forma de tratamento antes de Freud. Mas Freud trouxe uma mudança que nós vamos ver na hora que formos falar da escola psicanalítica. Freud também foi considerado um sujeito sujo, ofensivo, porque ele descobriu e ele falou diante de um público de neurologistas sobre a sexualidade humana, que inclusive ela se iniciava na infância, né? Foi um reboliço na época dizer que uma criança ela sente prazer, né, ao toque, uma criança sente prazer na amamentação. Freud também foi pai da psicanálise porque ele descobriu o complexo de Édipo, né, que fala que na infância temos fantasias de incesto com os nossos pais, né, de assassinatos, ódios reprimidos. Assassinatos no sentido de que, vamos dar um exemplo, o menino deseja muito essa mãe, então eu queria que o meu pai morresse, que de repente essa é a forma que eu tenho para ter essa mãe, né? Então as contribuições de Freud foram muito importantes para a humanidade. Patrícia, mas por que psicanálise não é uma ciência? Porque nós sabemos que para qualquer coisa se inscrever em ciência, ela precisa ter dados estatísticos, né? Ela precisa ter comprovação. E nós não temos como comprovar o inconsciente. Não existe no nosso cérebro uma área específica para isso. Existe a área da memória, da atenção, da cognição, mas não uma área, até dos afetos, mas não uma área para o inconsciente. E não foi só por isso também. Freud tinha um gênio muito difícil, né? Ele era uma pessoa muito turrona, um temperamento muito forte. E ele teve, inclusive, um aluno, né, um discípulo dele, que queria pegar os casos de Freud e catalogá-los, né, para mostrar, tipo, as histéricas têm esses sintomas, para isso se formar um dado estatístico, mas ele não quis. Ele disse, essa teoria é minha e eu não quero, que na verdade o objetivo dele não era torná-la ciência, e sim uma descoberta que pudesse ajudar os seus pacientes, né? Existe uma situação relacionada com Freud sobre a questão da cocaína que a gente precisa entender, né? Freud, ele começou a estudar os efeitos da cocaína, chamou um amigo, os dois começaram a estudar, eles estavam tentando descobrir os efeitos da cocaína no organismo, né? O que ela poderia produzir, mas de forma positiva dentro da medicina. E nesse contexto de estudos, o amigo dele conseguiu detectar que a cocaína ela tinha um componente que era muito importante, que poderia ser utilizado numa cirurgia ocular. E ele ficou famoso por isso, esse amigo. E Freud ficou muito decepcionado, porque ele queria muito, né, se casar, ele queria muito ter um certo nome, um certo prestígio, porque isso daria a ele condição econômica para ele pudesse constituir uma família, né?
ficam colocando, Freud era um fumante, era um drogado. Não é isso, gente. Isso é falta de conhecimento, isso é senso comum. As pessoas saem lendo as coisas e falando. Na verdade, no fim da vida, Freud, ele usou, tá? Ele tinha câncer na mandíbula, né? Ele sentia fortes dores. Imagina, hoje quem tem câncer com medicação, nós temos morfina, nós temos uma série de remédios muito potentes que diminui esse potencial de dor. Mas na época de Freud não existia isso, né? Então, assim, a cocaína, ele foi, como médico, ele sabia do efeito, né, da cocaína, ele pedia para que o médico administrasse para ele a cocaína para a diminuição das dores. No entanto, isso pode ter, inclusive, acarretado a morte dele por excesso, porque ele chegou num ponto que ele disse à filha dele que ele não gostaria de sentir mais aquela dor. Ele não tinha condição mais de sentir tanta dor, né? Agora, Freud, ele é pai, ele criou a psicanálise, que é a teoria do inconsciente, que estuda os nossos processos inconscientes. Ele criou as contribuições dele, a terapia pela fala, os traumas das experiências infantis que repercutem na vida adulta. Isso, quando vocês forem ter aula de sexualidade, vocês vão ver. Ele criou também, nos trouxe a noção, a concepção de instinto de vida e de morte, que é Eros e Thanatos. Tudo isso vocês vão tendo no decorrer do curso. Mas já estudem, pesquisem, né? Artigos acadêmicos, tá, gente? Artigos acadêmicos, não se esqueçam disso. Leiam sobre, né? Tem um livro dele, tem uma produção de Freud, que é O Mal-Estar da Civilização. Ali ele conta sobre esse instinto de vida e de morte, tá bom? Então, antes de entrar nas escolas em si, eu queria falar para vocês sobre o que é a psicanálise, né? Qual é o trabalho da psicanálise, do que nós nos ocupamos. A psicanálise, ela se debruça sobre o inconsciente e a neurose. Neurose é uma afecção, uma moléstia do ego, é uma forma exagerada de sentir as emoções, né? Então, espero que todos sejamos neuróticos, porque na constituição da psique, Freud fala, nós temos uma estrutura mental que nos inscrevemos em neuróticos ou neurose, psicose e perversão. Se você é neurótico, você nasceu neurótico. Você vai continuar sendo neurótico até o fim dos seus dias. E o psicótico? O psicótico nasceu psicótico. Dentre as psicoses, podemos falar da esquizofrenia. Patrícia, mas eu conheço alguém que ele já era adulto, já tinha 45 anos, e ele surtou diante de um evento. Ele se transformou em esquizofrênico. Não. Ele já era esquizofrênico. Na clivagem, Freud fala isso. Na constituição mental, na estrutura mental desse sujeito, ele já se inscrevia na psicose. Diante de um evento traumático, quer dizer, já era genético, já tinha na sua constituição, diante de um fato externo, ameaçador, traumático, ele teve o primeiro surto, tá? E depois, ele não tem surto, ele tem crises, tá, gente? Nós trabalhamos com saúde mental, precisamos saber disso. Ele tem primeiro surto, é surto, depois são crises, porque ele tem uma doença, né? Doenças, você tem crises que são os sintomas. Então, na esquizofrenia também é assim, né? Agora, no neurótico, em nós neuróticos, pode ocorrer uma defesa psicótica. De repente eu passei por um trauma avassalador. Deus perdoe, mas perdi meu filho. Eu posso, a dor é tão intensa, que eu posso delirar, eu posso alucinar, eu posso começar a ver o meu filho pela casa, eu posso imaginar que eu estou falando com ele, mas isso se reverte. O psiquiatra entra com a medicação por um período, porque aquilo ali é demanda de muita dor,
né? E depois isso reverte. Já no psicótico não. E se ele parar uma medicação, ele retorna aos sintomas, né? E isso é uma coisa que Freud já definia pra gente, a nossa estrutura mental, ou vai ser neurótico, ou psicótico, ou perverso, psicopata, tá bom? Na nossa vida emocional, Freud, os teóricos todos da psicanálise, de outras áreas da psicologia, eles falam sobre o afeto, né? O que é o afeto? Afeto é aquilo que me afeta, né? Então, o trauma psicológico, ele pode nos afetar, pode e geralmente nos afeta, né? Afeta qual parte do nosso corpo? O cérebro. Um trauma pode nos fortalecer ou nos enfraquecer, né? Às vezes as pessoas falam assim, você é depressivo, você é muito sensível, você é muito fraco. Não, é o contrário, porque você lutou muito em excesso, seu cérebro se cansou, você se cansou e por isso você se deprimiu. Então o depressivo ele não é fraco, ele teve que ser por muito tempo forte, tá bom? Então Freud foi uma das pessoas que se dedicaram ao estudo das neuroses, dos processos inconscientes, né? E ele fala inclusive que o maior problema da humanidade é a mãe, o amor de mãe ou a falta desse amor. Nós estamos falando de afeto. Então aqui a gente entra numa questão que Freud fala das mães tóxicas. O que são mães tóxicas? Tóxico é tudo aquilo que é ruim, né? Que te intoxica, que te faz mal. Então tem duas condições de tipo de mãe tóxica. A mãe que é excessivamente cuidadora, que é tudo em excesso para esse filho. Ela faz tudo por ele. Ele não pode engatinhar, porque ele vai se sujar, ele vai pegar uma doença. Ele tem que fazer alguma coisa, eu faço por ele. Não pode escolher nunca, já está com 8 anos, 9 anos, 10 anos, ele não escolhe a roupa, eu escolho para ele. Eu não deixo ter uma identidade. É como se fosse uma simbiose. Essa mãe não deixa viver, né? Não deixa ter suas escolhas. Lógico, gente, que isso é inconsciente, né? Ela vê isso como uma forma de proteção, mas que é tóxico para o sujeito. E a mesma coisa ao contrário. Se a mãe for excessivamente ausente, é aquele filho que se sente sempre desamparado. Isso pode trazer um trauma para essa criança, né? De dificuldade com relação ao abandono, né? Às vezes ela está na vida adulta, ela se separa, se desestrutura extremamente. A gente sabe que a separação não é uma coisa fácil, mas no caso de algumas pessoas, elas já têm um histórico de sentimento de abandono por essa mãe tóxica, por essa ausência dessa mãe, né? Dessa figura de afeto, ficou esse vazio, né? E ela reproduz já no casamento, quando ela também é deixada de lado, como a mãe fazia, né? Com a pessoa que agora deixou. Isso tudo Freud traz pra gente contribuição. A falta estruturante, né? Se vocês puderem ler o livro Perdas Necessárias, eu digo que é um livro de cabeceira, ele é psicanalítico, fala das nossas perdas, porque a gente precisa ter faltas na vida, né? A mãe precisa ser presente, mas ela também precisa ser ausente, né? Para estruturar o meu ego, porque a vida nos frustra, né? É aquele bebê que está chorando, você tem que dar colo, mas em algum momento ele vai chorar um pouquinho mais, porque você pode dizer assim, não, estou terminando aqui, estou indo, não é? Agora, se você sempre larga tudo, essa questão, estou terminando, daqui a pouquinho estou aqui, daqui a 1 minuto, não. Se você sempre faz isso, você vai deixar uma marca. Mas se você faz em alguns momentos, isso é importante. Eu fiz em poucos momentos, mas também mostro que estou presente, você dá o equilíbrio, que nada é em excesso e nada também pode ser quantificado de forma mínima, né? E às vezes a gente precisa, nesses perdas necessárias, ele fala sobre essa perda do colo da mamãe,
né? Eu preciso sair desse colo para me aventurar, para conhecer o mundo, para explorar, né? A criança explora o mundo. E por que ela explora o mundo? Porque ela reconhece, mamãe, estou indo, né? Aqui tem outra coisa além de mamãe para eu explorar. Mamãe está ali, ela olha e vê a mamãe. Mas eu não tenho só mamãe, né? Eu tenho outras pessoas, eu tenho objetos, eu tenho os brinquedos. Isso tudo é no mundo infantil, mas que se inscreve numa psique adulta depois, né? A forma como nós nos relacionamos com a nossa mãe, que a nossa mãe se relaciona conosco. E eu sempre falo assim, que Freud fala, né, que o mal da mãe é a humanidade, mas uma coisa precisa ficar muito clara pra gente, a gente não, psicanálise, a gente não culpabiliza o outro. O seu paciente chega culpabilizando, né, a mãe, o pai, o irmão, o marido, o filho, mas a gente tenta ajudá-los a entender que é o que eles conseguiam fazer, né, aquele afeto que eles nos deram é o que eles conseguiam nos dar para aquele momento, é o que eles tinham para nos dar, né, que muitas pessoas realmente têm dificuldade de dar afeto, tem muitas mães que reproduzem com os filhos hoje o que elas viveram de negativo, de serem mães muito tóxicas, muito autoritárias, né? Isso a gente sabe que acontece. E a gente vai ajudar esse paciente a se olhar. Como eu estou nessa minha relação com o outro, com o meu filho, né? Como filho, como eu sou, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma introdução sobre as escolas, dizendo a seguinte forma. As escolas psicanalistas são diversas, tá? Cada uma tem a sua peculiaridade, mas todas estudam um tema, que é o inconsciente, tá? A mais tradicional, a escola mais conhecida é a escola freudiana, que TAPS é uma escola freudiana, né? Jung também, escreve Jung, mas é Jung, ocupa um lugar importante no contexto psicanalítico. O que acontece com relação às escolas? Alguns nomes são mais conhecidos, são mais estudados, mas isso não significa que você não deva ler sobre os outros personagens da psicanálise, além de, nós vamos falar de Freud hoje, Jung e Lacan. Tem Melanie Klein, tem Adler, que fala do complexo de superioridade, complexo de inferioridade, que é muito importante vocês saberem. Melanie Klein, nós temos Ana Freud, que são pessoas de muito peso para a psicanálise, né? Mas nós vamos nos ater a Freud, Lacan e Jung, porque já é um conteúdo bem extenso, tá? E vocês conhecendo já dá uma boa base para o trabalho. A grande diferença entre as escolas, sim, há diferenças pontuais, em alguns casos até divergências, né? E nós vamos começar a ver a partir de agora. A primeira escola que nós vamos estudar é a freudiana. E o que é importante no trabalho do psicanalista? Ali não são 5 áreas, são 3, está escrito errado, perdão. 3 coisas são importantes para você, futuro psicanalista. A observação. O analista, ele fala pouco e observa mais. A linguagem, principalmente não verbal, né? Porque nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, a linguagem corporal. Se puderem, leiam sobre o Corpo Fala, um livro chamado Corpo Fala, vocês vão ter um pouco mais de entendimento sobre isso. O analista, ele trabalha com a observação, com a interpretação. A psicanálise é hermenêutica. E você não interpreta a vida de ninguém com 2 sessões. Aí eu já sei que o meu paciente tem. Infelizmente, você não sabe nada. Não tem condição de sabermos em 2 análises. A pessoa tem uma história de vida. Por isso que a psicanálise é uma clínica um pouco mais demorada do que as demais, porque ela escuta o paciente, escuta a história do paciente. Diferente, por exemplo, da Gestalt, que ela quer ouvir sua história daqui em diante, ela quer projeções futuras. A psicanálise trabalha com o passado, o presente, para mudanças no futuro também.
E outro ponto importante é a solidariedade humana. Nós vamos lidar com pessoas muito feridas, machucadas, né? E nós temos que ter solidariedade. Não é dó, não é pena, não é afeto de convivência, não é isso. Você é um profissional, mas você tem que ter